Hoje eu irei falar do Catecismo da Igreja do parágrafo 638. Tem como tema: no terceiro dia ressuscitou dos mortos. Anunciamos esta boa nova, a promessa que Deus fez aos nossos pais, ele a cumpriu para nós. O Filho ao ressuscitar Jesus. Está lá em Atos 13, 32 ao 33. A ressurreição de Jesus é uma verdade culminante de nossa fé em Cristo, crida e vivida como verdade central pela primeira comunidade cristã, transmitida como fundamental pela tradição estabelecida pelos documentos do Novo Testamento, pregada juntamente com a cruz como parte essencial do mistério pascal. Cristo ressuscitou dos mortos. Por sua morte venceu a morte. Aos mortos deu a vida. Aqui no Catecismo da Igreja Católica, a gente vimos que a primeira igreja, lá do início, o primeiro cristão, ele acreditou sim, vivenciou sim essa verdade. Cristo ressuscitou. Então muitas pessoas hoje eles estão acreditando, muitas pessoas acreditam em reencarnação. São crenças não do católico. Claro que a gente respeita cada um com suas crenças. Mas a verdade é que o católico ele acredita na ressurreição de Cristo. Então a gente não pode ficar na morte. Hoje eu sei que muitas pessoas elas passam pela esta dor do luto. Eu acredito que seja uma dor grande, mas a gente tem que olhar para os nossos antepassados. Nós temos que olhar para aqueles que passaram por esta dor. Quantos passaram por esta dor, assim como Nossa Senhora passou? Nossa Senhora viu o seu filho sendo crucificado. Ela entendeu que ali ele tinha que passar por aquilo porque era o último inimigo vencido, que era a morte. A morte precisava ser vencida. Olha o tanto que o Senhor nos ama. O Senhor deu a sua vida para que nós vivêssemos, que estivéssemos aqui hoje. Ele venceu a morte. Ele acreditou. Nossa Senhora acreditou sim nos prodígios de Deus. Então o último inimigo foi a morte. Jesus foi preciso ir para a cruz para provar e mostrar para nós que a morte não é o fim. A morte para muitos, meus irmãos, aqui é uma passagem. A morte é a partida dessa vida para outra, muito melhor. A vida aqui de sofrimento. A pessoa veio no sofrimento, mas continuou com a sua fé, continuou perseverando, continuou acreditando. E chegou o dia da sua partida. Então aqui a palavra de Deus diz o que? O Catecismo da Igreja vai dizer o quê? Que Cristo ressuscitou dos mortos, por sua morte venceu a morte. Então essa pessoa, ela não morre, ela viverá como diz a palavra de Deus. A morte é uma passagem dessa vida para outra muito melhor. Então nós temos que ter, qual é a nossa preocupação hoje, meus irmãos? É ajudar as pessoas, é tentar levar a palavra de Deus àquelas pessoas que ainda estão resistindo à palavra de Deus, aquela nossa família, aquele dentro da nossa casa ainda que está resistindo o chamado do Senhor. Nossa preocupação tem que ser trazer as pessoas para próximo de Deus. Porque nós sabemos que um dia ou mais cedo ou mais tarde, nós iremos passar por a morte. Nós iremos vencer este inimigo. Então iremos se libertar deste mundo para o outro. Então nós temos que acreditar e trazer para os nossos amigos, familiares, irmãos, aqueles que estão distantes da palavra de Deus. O Catecismo da Igreja Católica deixa bem claro que a morte não é o fim. A morte não é o fim para aqueles que creem e acreditam. Aqueles que procuram viver aqui na terra a palavra de Deus. Então nós temos que ter essa preocupação de levar a palavra de Deus, de incentivar os nossos irmãos a estar próximo de Deus, para quando ele partir, ele descansar o descanso eterno. Então nós temos que ter essa preocupação aqui na nossa vida terrena. Santo Agostinho vai dizer que a ressurreição de Cristo é a nossa esperança. A nossa esperança, meus irmãos, foi a ressurreição de Cristo. Porque sabemos que Cristo ele morreu, esse é um mistério, mas ele ressuscitou no terceiro dia. Então nós não devemos ficar presos na morte. Nós temos que passar por ela e vencer ela. Porque nós cremos sim na ressurreição de nosso Salvador Jesus Cristo. Amém.